Fala, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergne. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre crédito consignado. E aí, são todos iguais? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, tá? Se ainda não for inscrito. Aproveita aqui e me deixa no comentário se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos pro vídeo. Bom, meus amigos, talvez o crédito consignado seja a linha de crédito mais famosa no mercado, especialmente ali o consignado INSS para aposentados e pensionistas. Ele é amplamente difundido e tem um apelo popular muito interessante, muito significativo. Mas a minha pergunta aqui, a nossa reflexão é o seguinte: para a instituição financeira, tanto faz o tipo de consignado, público, privado, público federal, estadual, municipal, são todos iguais. Por que será que os bancos têm tanto interesse em fazer a operação de consignado, né? Para quem ainda não tem muita ambiência com esse termo, com esse cenário, o crédito consignado é aquela operação que é descontada diretamente da folha do assalariado público ou privado. Bom, qual que é o ponto aqui importante? Para a instituição financeira, o risco das operações e o risco de crédito não é o mesmo, independente do tipo de consignado, tá? Especialmente ali a depender de quando a gente está falando primeiro da diferenciação do consignado privado para o consignado público. Há uma tendência, tá? E aqui eu quero colocar tendência porque a gente sabe que tem alguns órgãos públicos, alguns municípios, alguns setores que têm uma situação fiscal muito complicada e que talvez não se aplique diretamente a esse ponto que eu vou ponderar aqui, essa consideração que eu vou fazer, mas há uma tendência natural do consignado público ser mais seguro do que o consignado privado. Isso porque o consignado público, ele basicamente vive da arrecadação ali da população. Então, se ele vai sempre pagar o salário daqueles funcionários, ele vai sempre ter condições de repassar parte desse salário para a instituição financeira, para o banco. Beleza? Pronto, essa é a premissa. Enquanto que o consignado privado, a operação de crédito consignado privado, ele é mais suscetível à capacidade daquela empresa de gerar resultado. De modo que se ela tiver algum problema e ela vir ali de repente a fechar ou a reduzir muito ali as suas despesas, ela pode diminuir, demitir aquele funcionário, reduzir o seu quadro. E aí, por consequência, o risco de crédito se torna maior para aquela instituição financeira. Só que acontece o seguinte: muitas vezes a instituição ela não faz essa ponderação também dentro do viés do consignado público. Público municipal, público estadual e público federal tendem a ter hierarquias diferentes de riscos para a instituição financeira. Determinados municípios tendem a ter uma dificuldade muito grande de lidar com fazer a sua gestão, e a gente já observou em momentos ali não muito distantes, né, que não fazem muito tempo, de municípios que não conseguiram ali pagar suas contas, não conseguiram pagar os funcionários, municípios que infelizmente faziam desconto do funcionário do consignado e não repassavam para a instituição financeira. A gente já viu isso acontecendo também com alguns estados, e é uma situação que é muito delicada. Então, há uma tendência natural, tá? Se a gente fosse pensar sob o ponto de vista da capacidade de arrecadação, né? Do município tem uma situação de risco maior do que o estado, e do estado tem uma situação de risco maior do que a União. Ou seja, a União tem um risco de crédito menor do que o estado tem um risco de crédito menor do que o município, e dentro dos entes públicos seria respeitada essa hierarquia. Qual que é o ponto aqui? Se os riscos são diferentes, teoricamente as condições comerciais também devem estar ajustadas ao risco diferente. Então, a instituição financeira que deseja fazer ali uma operação de consignado com um servidor municipal, ela pode, sobre esta lógica,
fazer uma estratégia de precificação, de taxas de juros, de volumes mínimos e máximos diferenciada para ela, para esse tipo de tomador, em relação a um servidor estadual e em relação a um servidor da União, um servidor federal, já que este último tende a ter ali o menor risco. Essa lógica que é o que eu queria deixar destacado aqui, tá? O consignado ele não é igual e ele não é, enfim, mamão com açúcar, não é pescar de bomba, vamos pensar dessa maneira. Ele exige um esforço operacional muito grande da gestão da carteira, do acompanhamento do pagamento de folha, de analisar quem entrou de férias, quem continua trabalhando, o impacto disso na margem. Existe um trabalho de back-office muito importante, mas sim é uma das carteiras mais relevantes do mercado, uma das que tem a menor taxa de juros, justamente pelo seu risco de crédito que tende a ser menor em relação às demais linhas, mas apesar de ser relativamente simples, não é fácil, tá? Exige ali um trabalho muito forte de back-office para poder gerenciar essa carteira e essa pós-liberação. Isso sem contar o risco de fraude, que infelizmente é muito alto também para esse tipo de operação. A gente não cansa de ver empresas, organizações criminosas que fraudam especialmente as operações de consignado INSS ali, tá? Se passam por beneficiários, forçam a contratação de operações de crédito, embutem ali descontos que não foram efetivamente contratados. Então esse é um cenário importante que deve ser observado para quem está pensando em trabalhar nessa área e para quem já trabalha, considerar ali nos seus pontos ali de acompanhamento da gestão da carteira de crédito, tá bom? Valeu, meus amigos, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Me segue lá também no Instagram, eu.israelvergen, beleza? Falou, meus amigos, tchau, tchau.